Vamos lá então, Apocalipse 22:11. Diz assim: continue o injusto a praticar injustiça, e continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Nessa noite eu quero falar com você sobre os dois avivamentos. Os dois avivamentos. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem para a gente que é pastor: Lucinho, como que vai ser a segunda volta de Jesus? E quando as pessoas me perguntam isso, eu sei o que elas estão querendo. Elas querem que a gente fale coisas do tipo: a igreja vai passar pela tribulação ou não, o anticristo já nasceu ou não, o milênio vai ser literal ou não. As pessoas querem esse tipo de resposta. Estamos perto dele. Esses dias uma pessoa me ligou assim, presta atenção. A pessoa me ligou dos Estados Unidos. A pessoa mora lá há 30 anos, então juntou um bocado de dólar. E a pessoa falou assim: posso começar a gastar meus dólares ou não? Eu falei: como assim? Ele falou: Jesus está chegando esses dias ou demoram mais alguns dias? Eu falei: cara, eu gosto de ser amigo de Jesus, mas eu não sou tão amigo a ponto dele me falar a data. Então, se eu fosse você, eu guardava e usava com moderação, porque eu, Lucinho, não espero a volta dele agora para daqui os próximos anos, não. Eu acho que nós ainda vamos ficar um bocado aqui. E eu vi que eu decepcionei aquela pessoa, porque a pessoa esperava que eu pulasse nesse desespero que a gente vê hoje no mundo, principalmente depois da pandemia. Todo mundo está falando: Jesus está chegando, é hoje, é amanhã, daqui a meia hora, 5 minutos, Jesus vem, Jesus... Eu acho que nós ainda vamos ficar mais tempo aqui. Então, eu não vou falar nessa noite qual é a minha opinião pessoal sobre a volta de Jesus, apesar que eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu quero falar sobre como será o cenário mundial na preparação da volta de Cristo à Terra. Porque uma coisa é certa, gente: Ele vai voltar. Sabe por que Ele vai voltar? Porque Ele já veio uma vez, Ele sabe o caminho. Sabe por que Ele vai voltar? Porque Ele prometeu que voltaria. Sabe por que Ele vai voltar? Para levar a sua igreja. Sabe por que Ele vai voltar? Porque Ele veio como servo sofredor, mas agora Ele vai vir como juiz. Ele veio sem segurança, por isso o mataram. Dessa próxima vez, a Bíblia diz que os anjos todos virão com Ele. O céu vai se abrir, nós vamos ouvir uma trombeta tocar, e aquele dia maravilhoso vai chegar. Quem aqui anseia por esse dia? Esse dia, se esse dia não faz parte dos seus planos, isso é um sintoma muito bacana para você parar e pensar como anda a sua vida. O meu objetivo aqui é falar sobre o cenário do mundo que vai anteceder a volta de Jesus. O que vai acontecer no mundo para Jesus voltar? Vai acontecer dois avivamentos. Fala comigo: avivamento. Lucinho, o que é avivamento? Avivamento é um movimento para reacender a chama de alguma coisa que estava apagando-se ou que havia se apagado. Vou repetir: avivamento é um movimento para reacender a chama de alguma coisa que estava apagando-se ou apagada. Por exemplo, no mundo, quando chega a época das Olimpíadas, existe um avivamento dos esportes. Todo mundo começa a falar disso. Durante um mês, a humanidade inteira fica falando: você viu? Fulano quebrou um recorde, o outro nadou, fulano ganhou 4 medalhas de ouro. Existe um avivamento nessa área do esporte. Nós estamos vivendo agora, vai acontecer a entrega do Oscar. Está todo mundo esperando que as pessoas ficam: qual filme vai ganhar? Qual ator vai ganhar? São avivamentos. Infelizmente também tem um avivamento da carne. Essa semana agora, infelizmente, é o que eu falei aqui há pouco: é o Vale Night. É o povo se dando uma liberdade para pecar o máximo que puder. O máximo. Isso é um avivamento. Então, um avivamento não tem que necessariamente ser orar em línguas, ser cheio de Jesus e cair no chão. É um movimento para reacender qualquer fogo que está apagando. Por exemplo, um casal casado há 20 anos, os dois já
não tolera olhar na cara do outro. Eles falam assim: meu bem, vamos viver um avivamento? Vamos acender o fogo de novo? Vamos sair numa segunda lua de mel? Vamos. E aí, o fogo pega de novo. Deus está falando com alguns aqui. Ah, pastor, não tem dinheiro. Compra um miojo. Pega uma cadeira de plástico, põe no quintal. Aí você levou ela para comer fora. Ah, pastor, não tem graça. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Nos dias de hoje, picanha foi embora, azeite foi embora, café foi embora, ovo foi embora. Abaixo do ovo nós temos miojo. Até amanhã, que eu não sei como é que vai ser amanhã. E posta, escreve assim, ó: comendo miojo. Vão acontecer 2 avivamentos antes de Jesus voltar: um avivamento do mal, das trevas, e um avivamento do Espírito Santo. Esses 2 avivamentos vão acontecer simultaneamente, juntos, ao mesmo tempo. Nós vamos ver o mundo piorar muito em muitas áreas, e nós vamos ver muita gente ser transformada simultaneamente. Esse vai ser o cenário que vai anteceder a volta de Jesus. Não espere só tragédias, não espere só curas e avivamento e Espírito Santo. Espere os 2. Nós veremos os 2 acontecendo ao mesmo tempo. E eu quero nessa noite dar para você algumas características desses 2 avivamentos. Primeiro avivamento, o avivamento do mal ou das trevas, como você quiser chamar. Esse avivamento vai ter algumas características. Primeiro, o surgimento de anticristos e suas heresias. O surgimento de anticristos e suas heresias. Muita gente está preocupada com o anticristo. Você deveria se preocupar com os anticristos, porque eles é que preparam o caminho para o anticristo. Como João Batista preparou o caminho para Jesus. Quem é um anticristo, Lucinho? Toda pessoa que declaradamente tem uma agenda anti-Jesus. Não é quem peca, não. É quem afronta Cristo. É quem bate no peito e fala assim: aborto é legal, viver ideologia de gênero é top, desconfigurar a família é bacana, você sabe, legalização das drogas. Isso tudo é uma agenda muito bem elaborada para destruir o ser humano. E o engraçado é que não tem anticristo só fora da igreja, não, tem dentro. E eles vão criar suas heresias. Então o primeiro sinal de um avivamento do mal é muitas vozes que antigamente seriam completamente censuradas, hoje se levantam. Gente, tem países, escuta isso aqui, tem países, eu vou falar o nome que eu não estou nem não. Noruega baixou uma lei esses dias dizendo que as pessoas estão proibidas de orar dentro da casa delas. Orar em silêncio, dentro da sua casa. Em vários países do mundo você não pode orar silenciosamente em frente a uma clínica de aborto. Você é preso. Tem gente agora cumprindo cadeia. Isso vem da onde? De um anticristo. Uma pessoa que subiu em lugares altos e fez uma legislação contra a oração. Sabe o que eu acho engraçado? O próprio capeta está admitindo que orar dá resultado, e os crentes não oram. O Satanás está dizendo: vamos proibir eles de orar. Como que alguém conseguiu passar uma lei? Tem um país na Europa, gente, que baixou a menor idade para 13 anos para sexo. Esse partido é um partido montado por pessoas que querem praticar sexo com criança, e eles só vão abaixando a menor, abaixando. O que é isso? Isso é algo que vem de um anticristo. Pessoas que têm uma agenda anti-Jesus. Cuidado, essas pessoas estão muito mais perto do que você imagina. E no reino de Deus também. Fica atento. Não é porque a pessoa tem um nome de pastor, não é porque a pessoa está dentro do santuário. João diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso só prova que nunca foram de nós. Essa é a primeira característica de um avivamento do mal: anticristos e seus ensinamentos, suas heresias. Segundo,
característico desse avivamento terrível: esfriamento na fé de muitos cristãos e abandono da igreja. Jesus falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 11 e 12. Mas aí no verso seguinte ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pare de uma vez por todas com esse pensamento de que uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira. É mentira. Assim como eu casei com a Patrícia, mas eu posso interromper nosso casamento, ela pode interromper nosso casamento, assim também, gente, eu estou nas trevas, aí eu venho para Jesus, entrego minha vida a Ele. Por que uma vez salvo e iluminado, eu não posso dar ré? Lógico que posso. Então eu, na condição de perdido, podia vir a Cristo, mas na condição de salvo, não posso. Lógico, olha o condicional que ele colocou: quem não perseverar até o fim, não vai ser salvo. Não vai ser salvo. Nós precisamos entender, Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que um dos sinais antes da vinda de Jesus era a grande apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Muita gente vai largar Jesus. E largar Jesus hoje, gente, muitas vezes tem a ver com largar a igreja. Nunca vi uma geração onde igreja é tão xingada. As pessoas perderam o temor, gente. Antigamente as pessoas até xingavam assim, indivíduos. Mas agora não. As pessoas abrem a boca e falam mal de instituições que salvaram e transformaram a vida de milhares. Posso te dar um conselho? Se você não entender muito uma coisa, não deixa o Galvão Bueno incorporar em você, não. Não faz comentário, não. Fica na sua, fala assim: Deus, eu não entendo isso aí não. Fica aí nas tuas mãos, amém. Amém, Jesus. Vamos para o próximo assunto. Não renda. Esfriamento na fé. Sabe quais são os números do Brasil? De cada um crente que tem dentro da igreja, tem um fora. Você sabia que em 2030 os evangélicos vão ser maioria no Brasil? Vamos ser aproximadamente 51, 52%. Imagine, esse povo todo nas igrejas e um monte de gente que já foi de igreja. Eu me lembro de uma pessoa que eu orava e falava assim: Deus, há uns 25 anos atrás eu falava: Deus, me ajuda a ser crente igual fulano. Me ajuda a ser crente igual fulano. Hoje esse fulano não é crente mais. E Jesus falou comigo: toma distraído. Você estava pedindo para ser um desviado, uma pessoa. Gente, se eu entro na estrada para o Rio de Janeiro, olha para mim. Se eu entro numa estrada para o Rio de Janeiro, mas no meu coração eu quero com toda a força chegar em Fortaleza, eu vou chegar em Fortaleza? Eu sei que você está com fome, está difícil de pensar, mas eu vou repetir. Tio Lucinho vai devagar. Se eu entro numa estrada para o Rio de Janeiro, mas a minha intenção toda, assim, com toda a minha bondade, eu quero chegar lá no Nordeste, em Fortaleza, na última cidade do Brasil, eu vou chegar em Fortaleza? Não! Porque eu estou desviado do caminho. Essa é a segunda grande característica desse avivamento do mal. Terceiro, relativismo. O que é relativismo? A morte da verdade. Não existe mais verdade. Nós estamos na época da pós-verdade. O que significa isso? O relativismo é o pai do depende. Transar com alguém é mal? Depende. Vai te fazer bem? Se for fazer bem, faz. Roubar é errado? Depende. Se o governo estiver cobrando muito tributo, pode roubar. Depende. Ir na igreja, ficar sem igreja é errado? Depende. Se o pastor for pilantra, depende. Vou orar? Depende. Vou seguir Jesus? Depende. Vou dar dízimo? Depende. Ou seja, cada pessoa virou o administrador da sua própria verdade. Esse é o momento que nós estamos vivendo agora. Chamar de pós-modernismo. Relativização de tudo. As pessoas falam assim: eu não estou sentindo. Você tem que sentir, Flor. Não, porque eu estou sentindo de ir para o carnaval. Ok, vá lá. Só que você vai ter consequências. Não, porque eu não estou sentindo nada nesse. Você quer sentir alguma coisa? Enfia o dedo aqui, ó. Tem duas opções: 110 e 220. Nós temos que parar com isso. A vida não é feita de sentimento, é feita de decisão. Você toma uma decisão e os seus sentimentos vão ficar sempre para trás. Presta atenção nisso aqui. Você toma uma decisão: eu vou orar hoje.
Seu corpo fala assim: eu não quero. Mas como você tomou uma decisão, o seu sentimento vai ter que vir e acompanhar a sua decisão. Hoje nós fazemos o contrário. A gente sente e a gente decide em cima do que sente. Tem que ser muito jumento. Não podemos ser assim. Um sinal de trânsito, você para porque sente. Não tô, esse vermelho aí não está muito no tom que eu gostaria. Vou invadir esse sinal aí, vamos ver o que dá. Para de relativizar as coisas. Nós já temos uma norma. Qual é o nome dessa norma? Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo hoje numa época onde o jogo está sendo jogado fora das 4 linhas. Imagina que isso aqui seja a Bíblia, ó. A Bíblia tem 4 linhas. Assim como no futebol, na hora que a Bíblia sai, na hora que a bola sai das 4 linhas, o jogo acabou. Nós temos que parar de relativizar as coisas. Esse é um sinal desse avivamento do mal. As pessoas cada vez mais vão relativizar tudo. Esse é o terceiro sinal desse avivamento. Quarto sinal é o abandono da Bíblia como verdade absoluta. Hoje as pessoas não abandonam a Bíblia. Sabe o que elas fazem? Elas recortam a Bíblia. Então elas vão lá, tiram as partes que não são muito legais, colocam outras coisas, né? Tem pastor aí até sugerindo uma atualização da Bíblia. Trem bizarro, não é mesmo? Já imaginou você atualizar a voz de Deus? Deus caducou? Deus caducou? Não, meu querido, não tem como. Eu lembro que antigamente existia, hoje ainda tem, caixinha de promessa. Quem lembra de caixinha de promessa? Só versículo bom, né? Aí o povo ia lá, tirava o versículo, tudo que tirava era bom. É legal? É legal. É palavra de Deus? É palavra de Deus. Agora, nós precisamos ouvir a Bíblia toda. A parte boa e a parte ruim, a parte do amor e a parte do juízo, a parte da santidade e a parte da punição. Muitas pessoas hoje recortam a Bíblia como querem e vivem a vida do jeito que querem, porque já não enxergam mais a Bíblia como verdade absoluta. A opinião da amiga e o que está postado no Instagram tem mais força com a pessoa do que um versículo. Deixa eu te falar uma coisa: não se discute versículo, se obedece. O que Jesus fez no deserto? Gente, Jesus é Deus Todo-Poderoso. Ele podia, Satanás chegou para tentar Jesus, ele podia falar assim: morre. Satanás era purpurina, caía na hora, sim ou não? Ele é o Senhor de todas as coisas. Como que ele respondeu o diabo? Ele praticou jiu-jitsu com ele? Ele deu tapa nele? Assim está escrito, está escrito, está escrito. Se Jesus usou a Bíblia contra o capeta, e nós, gente? E nós? Por fim, quando o capeta viu que a Bíblia respondia tudo, o próprio capeta usou a Bíblia contra o escritor da Bíblia. É muito safado, não é? O cara citou o Salmo 91 para o escritor do Salmo 91. O diabo usa a Bíblia muitas vezes para te culpar naquilo que parece ser conveniente. Não, leia a Bíblia toda. A mensagem desse livro é uma mensagem de vida e de esperança. É uma mensagem de cura e de resposta. Mas nesse momento desse avivamento do mal, as pessoas vão relativizar a Bíblia, vão rir dela e vão dizer: um livro. Eu me lembro, gente, vou fazer esse ano 54 anos. Eu tinha 17. Eu estava na sala de aula, o professor falou assim: vocês precisam ler literatura brasileira. Tem aí Machado de Assis, tem Sagarana, foram falando livros lá. Aí falou: tem um livro de lendas muito legal, a Bíblia. Eu levantei a mão: professor, a única lenda que eu estou vendo aqui é a senhora. Sai da sala! Muito gosto. Saí. Fui posto para fora de sala muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas zombavam, riam. Você acredita na Bíblia? A Bíblia diz que uma baleia engoliu um homem. Você está doido? A Bíblia diz que um cara orou e parou o sol. Você está doido? A Bíblia diz que um morto de 4 dias que já fedia ressuscitou. Eu acredito na Bíblia, ainda que a Bíblia dissesse que Jonas é quem engoliu a baleia. E tem uns que parece que engoliu. Quinto
Quinta característica desse avivamento terrível do mal é o endeusamento do dinheiro. Endeusamento do dinheiro é o que nós estamos vivendo nessa geração. Jesus falou no Sermão da Montanha: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Estava conversando com a minha esposa hoje. Uma situação aconteceu na nossa vida essa semana, e uma situação onde eu vou perder um dinheiro. Mas por trás da perda desse dinheiro tem uma coisa boa. Eu falei: Paty, já imaginou? Se a nossa cabeça fosse só grana, a gente ia ver só a perda da grana. Mas como a gente consegue pensar pensamentos espirituais e entender o que está por trás, essa perda de dinheiro, na verdade, vai ser bênção para nós. Ela falou: já imaginou se a gente não entendesse isso? Mas a maioria das pessoas hoje não conseguem. Na cabeça delas é: perdeu dinheiro, não quero saber. Eu troco de Deus, troco de marido, troco de sexo, troco de presidente, troco de Via Láctea, mudo para Plutão. Perdeu dinheiro, você brigou comigo. Deixa eu te falar uma coisa: o que te faz levantar da cama de manhã? Diante de quem você se prostra? O que tem moral com você? Hoje uma pessoa muito rica me ligou: Lucinho, estou querendo fazer um negócio com você. Falei: estamos aqui. Aí passou um tempo, minha mulher falou assim: quem te ligou? Falei: esqueci de falar, foi fulano. Ele está querendo fazer um negócio sobre um livro dele que ele quer lançar pela minha editora, tal. Por que você não me falou? Eu falei: esqueci. Não é do dia para a noite que a gente fica assim. Porque você que está no ministério como eu, precisa responder uma pergunta: você quer o bem das pessoas ou você quer os bens das pessoas? Essa pergunta tem que ser respondida antes de qualquer coisa. O que você faz é somente por causa do dinheiro, ou você tem algum propósito por trás daquilo? Você pode ser uma cabeleireira, você pode ser um empresário, você pode ser o que for, mas por trás do ganho financeiro tem que ter pelo menos alguma coisa que você semeia de legal na vida das pessoas, de coração. Quem entende o que eu estou falando aqui? Meu papel é embelezar mulheres. Eu quero levantar a autoestima delas, e é aqui no salão que Deus me usa. Quem entendeu? Isso é uma missão, isso é um propósito. Conversei esses dias com uma dentista, falei: você tem um dos chamados mais lindos que tem, que é restaurar o sorriso das pessoas. Isso aqui é um altar, essa cama aqui é um altar. Por isso que o povo geme aqui. Tem que gemer mesmo. Que é a maquininha. Quem detesta aquele barulho? Mas é isso. Comece a colocar o propósito acima do ganho. Deixe o ganho ser uma consequência e não a razão da gente levantar de manhã. O endeusamento do dinheiro tem sido hoje uma das maiores causas de tudo: divórcio, de briga, de guerra, de tudo. E a última característica desse avivamento das trevas é multiplicação e normalização do pecado. Antigamente, sabe como é que eu falava do carnaval? Eu falava assim: as pessoas pecam em 5 dias o que não peca nos outros 360. Só que agora eu mudei isso. As pessoas vivem o carnaval. O estilo de vida hoje é pinga, motel, beijar na boca, rolar um baseado para acalmar, e bete, tigrinho, bete, tigrinho, tiguinho e brete junto. Eu já fui em 1.700 municípios do Brasil pregar, e eu sempre desço nos aeroportos. E perto dos aeroportos ficam os motéis de toda a cidade, porque o camarada já faz a coisa errada e caixa fora. Eu nunca vi um motel fechar em Goiânia, em Rondonópolis, em Porto Alegre, em São Luís, em Belo Horizonte. Motel não quebra. Motel não, por que não quebra? Tudo quebra. Motel não. Está acontecendo alguma coisa. A normalização e a multiplicação do pecado. Minha esposa foi esses dias fazer unha num lugar aí, chegou lá, ela perguntou para a pessoa assim, a moça: e aí, tudo bem? Como é que foi aí sua virada de ano? A pessoa: foi bom demais, eu fui para motel demais, eu peguei gente demais, eu fui pega por gente demais. Aí minha mulher ficou assim, ela pegou e abriu o celular e falou assim: você quer ver foto? Eu falei: não quero não, obrigado. A Paty falou para mim: Lucinho, a impressão que eu tenho é que
É que eu precisava tomar um banho depois daquele encontro. Eu me senti suja. É uma moça que não encontrou Jesus ainda. Então na cabeça dela, esse estilo de vida é normal. Nós estamos vivendo a multiplicação disso. Multiplicação disso. Esse é o cenário que eu vejo hoje no mundo, que está só crescendo, mas tem um avivamento do Espírito Santo chegando. Você crê nisso? Paralelo a tudo que eu acabei de falar, tem também esse avivamento de Deus que começa com arrependimento público do pecado privado. As pessoas vão vir a público reconhecer suas falhas que foram praticadas em segredo. Maior característica de um avivamento é arrependimento. O que é arrependimento? Chorar? Não, é parar de pecar. Parar de pecar. Se prepare, nós estamos começando a ver pessoas famosas e ricas, pobres e simples, chegar publicamente e falar assim: a partir de hoje minha vida mudou, eu não sou mais isso, eu agora me defino por Jesus. Nós vamos ver muito isso. Você está preparado para isso? Está preparado? Nós temos que estar preparados para ver gente simples e gente rica, gente pobre e gente famosa chegar aqui no culto e chorar e se dobrar, e a gente não pedir foto para ninguém. Nesse lugar só tem um importante aqui, o nome dele é Jesus. Nós temos que ser uma igreja preparada para receber todo tipo de pessoa. Esses dias aí no Brasil, um rapaz muito rico chegou no show dele assim com 50 mil pessoas, falou: hoje é meu último show, estou entregando minha vida para Jesus, estou abandonando essa carreira aqui, fui. Você consegue imaginar o que Satanás pegou o celular dele na hora assim? Satanás mandou um áudio: reunião agora! Vem cá! Como é que vocês deixaram isso, caramba? Isso vai acontecer com muita gente. Muita gente. Se prepare. Os cultos não vão caber. Essa igreja aqui, gente, nós vamos... Oh meu Deus do céu, nós vamos ter um santuário ali para 10 mil pessoas. Sabe como é que vai inaugurar? Pequeno. Sabe como é que vai continuar? Pequeno. Nós vamos encher os estádios do Brasil, e quem tiver que passar raiva, vai passar raiva. Eu só conheço uma pessoa que fica com raiva do crescimento da igreja, e essa pessoa se chama o capeta. Vai morrer de raiva. Ninguém pode parar. Segunda característica do avivamento é uma volta radical para a Bíblia, para a oração e para o jejum. As pessoas vão achar tempo para Deus. Elas vão parar com esse corre-corre. Hoje, gente, nós estamos parecendo barata. Quem já jogou baigona barata? Aqueles momentos que antecedem. A minha mulher, às vezes, ela mata a barata afogada, porque ela joga tanto que a barata morre com tanta água. Mas a barata, antes de morrer, ela não fica assim, meio assim? Muita gente hoje está assim: vai para lá, vem para cá. Ai meu Deus, minha vida é tão confusa. Ai Senhor, ai. As pessoas vão acertar a vida. Sabe quando que acerta a vida? Quando começa a caminhar diariamente com Jesus. Qual era a vida do homem antes do Éden cair? Era passear todo dia com Deus. Deus chegava e falava: Adão e Eva, dá a mão aqui. Os dois peladinhos. Não sabia de nada, não tinha maldade de nada. Havia inocência. Eu creio que esse país vai voltar para um tempo onde nós não vamos ter mais prazer no nu, no pecado e na sexualidade depravada. Nós vamos ver o brasileiro se voltar para o Senhor e se converter e viver a santidade novamente. Orar, ler a Bíblia e jejuar é dizer: Deus, eu não suporto viver um dia sem caminhar com o Senhor. Eu preciso ouvir tua voz lendo a Bíblia, eu preciso falar com o Senhor orando, e eu preciso jejuar para mortificar minha carne. Nós vamos ver isso voltar. Nós vamos ver pessoas fazendo isso. Nós vamos ver pessoas se consagrando. E você sabe quem nós vamos ver? Principalmente crianças. Sabe o que Deus tem falado muito comigo? Eu vou salvar muito velho chato, muita velha chata, salvando os filhos deles. De repente, o filho vai voltar para casa. A filha: mãe, tive um encontro muito doido com Jesus. Amém, minha filha, glória a Deus. Deixa eu ver aqui meus negócios aqui na internet. Deixa eu mandar meus rios aqui. De repente o pai e a mãe vão começar a falar: essa menina mudou mesmo, esse filho mudou mesmo. O que eles estão fazendo com você lá? Ela vai cerebral? Não,
Eu fui cheia do Espírito Santo, eu fui cheio do Espírito Santo. Ninguém vai ter que mandar você ler Bíblia, ninguém vai ter que mandar você orar, ninguém vai ter que mandar você jejuar, porque você vai fazer, porque sabe que tem que fazer. Você não vai conseguir, você vai falar assim: eu não suporto pensar num dia sem meu Jesus, você tem que caminhar com Ele. Não por uma religiosidade, mas porque você entendeu que caminhar com Deus é vida. Terceira característica desse avivamento do Espírito Santo: uma volta radical para a igreja. Não existe cristianismo sem igreja. Olha o que Calvino dizia. Calvino viveu há 500 anos atrás. Ele dizia: a igreja é a mãe de todo mundo que tem Deus como pai. Vou repetir: a igreja é a mãe de todo mundo que tem Deus como pai. Ah, Deus é meu pai. É, então sua mãe é a igreja. Ó, esse dedo meu está vivo porque está ligado na mão, está ligado no braço, está ligado na cabeça. Não existe ligação via Wi-Fi com a cabeça. Não, eu sou um crente que eu estou aqui em casa e eu não comungo com ninguém, preguiça de igreja, preguiça de pastor. Mas eu estou ligado a Jesus. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não adianta a gente tentar. Eu falo isso aqui sempre. É a mesma coisa de ter um casamento por FaceTime. Já fez um casamento por FaceTime? Estou casando com fulano aqui, sou 30 anos casado com ela por FaceTime. Ah, mas como é que você faz as coisas? Não, eu beijo a tela, Não existe cristianismo assim não. De só ficar vendo, não existe não. Temos que voltar para a casa de Deus. Se você é um filho e uma filha de Deus, você não vive sem a comunhão dos irmãos. É aqui que você é cuidado e cuida. É aqui que as pessoas usam os dons delas para te abençoar, e Deus usa os seus dons para transformar a vida do outro também. Nós vamos ver as igrejas todas ficarem pequenas, porque as pessoas vão voltar para a igreja como filho pródigo, e se vai sair um monte porque vai esfriar a fé, outro monte muito maior vai chegar de gente transformada por Jesus. Você crê nisso? Quarta característica: vai acontecer milagres, cura, visão, e todo o sobrenatural vai voltar a acontecer como nunca antes. Todo avivamento é acompanhado de milagre, de cura, de transformação, de pessoas, de morto que ressuscita. Isso vai acontecer tranquilamente. Aqui na igreja, sei lá, 3 semanas atrás eu trouxe aqui no altar uma menina chamada Giovana. A Giovana, no dia de Natal, chegou na Santa Casa de Misericórdia aqui de Belo Horizonte. O médico falou assim, ela já estava lutando com câncer há 4 anos. O médico falou: ela vai morrer em 30 minutos. Nós vamos dar uma injeção nela aqui agora, mas o coração dela está muito inchado e o câncer tomou ela toda. Ela vai morrer em 30 minutos. O pai me ligou desesperado, eu fiz uma oração por ela, mandei a oração. Aí quando chegamos aqui no culto de Natal, eu mandei um recado para ela na TV: Giovana, Deus te abençoe, o Senhor está te curando aqui agora. Ela estava assistindo. Aí na hora ela estava chorando, sentada no chão, dizendo para o pai: por que Deus não me ama? Por que Deus não me cura? 11 aninhos, desde os 8 lutando contra o câncer. Resumindo, gente, a menina está curada, toda curada, e voltou para as aulas. O médico falou que não podia voltar para as aulas. Ela me mandou ontem a foto. Ela se batizou. Aí uma vez por semana eles têm que ir na Santa Casa. Chega lá, os médicos falam assim: o diagnóstico está lá. Só que Jesus curou a menina. Isso vai acontecer normal. Nós não vamos ter tempo para trazer o povo aqui em cima para contar testemunho, porque isso vai virar o estilo de vida normal da gente. Você está preparado para isso? Você vai fazer parte disso? Ou você vai ser daquele outro avivamento que vai largar tudo? Irmão, tem gente que está presa a Jesus por um fio. Continue, vai valer a pena o que você está para viver logo ali na frente. Não largue o Senhor por nada, por nenhuma crítica, fofoca, doença, falta de dinheiro, nada. Continue com Ele. Continue com Ele. O que você vai receber está logo ali na esquina. Você tem que continuar e perseverar. Última característica, penúltima: perseguição aos avivados. Todo avivamento gera perseguição. Vou te falar uma coisa: se você for avivado, pau vai comer. Tem que comer.
Você sabe quem vai ficar chateado com você muitas vezes? Outros crentes. As pessoas vão ficar olhando para você e falando assim: olha isso, está se achando agora, né? Sobrenatural. Quem que você pensa que você é? As pessoas vão te criticar. É normal. Eu me lembro, quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu tinha 17 anos. Eu voltei para minha casa, e para eu orar com alguns dos meus familiares, eu tive que ir para a rua. Eu orei na rua, porque eu não podia orar dentro de casa para aquilo acontecer. É normal. É normal. Eu não posso falar de avivamento sem falar de perseguição, porque uma vez que você é cheio do Espírito Santo, você vai viver diferente de todo mundo. Não é porque você quer, não é porque você é melhor, é porque você começa a ver tudo pela ótica de Jesus, e você começa a viver o Evangelho assim, de uma forma. Você vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, vai continuar lavando vasilha, vai continuar lavando calcinha, cueca, vai continuar tudo, mas vai ter um vulcão dentro de você, uma força, uma fome por Deus, uma vontade de viver Jesus o tempo todo. Vai ter perseguição. Você está preparado? Tem que estar preparado. Eu estou avisando. Jesus também avisou. Na verdade, o elogio que é o complicado. Jesus falou em Lucas capítulo 7: ai de vós quando todos vos elogiarem, porque assim faziam com os falsos profetas. Mas o xingamento vai vir. Se você vai participar do avivamento do Espírito Santo, espere o cancelamento. Vai ter. Último, evangelização em massa. O avivamento do Espírito Santo vai gerar multiplicação de vidas salvas. Por quê? Porque igual eu e minha esposa, nos casamos há 30 anos. Imagine eu até hoje, e a parte sem filhos. Ou ela tinha alguma coisa, ou eu tinha alguma coisa. Por que a gente vê hoje muitos cristãos que não geram outros cristãos? Porque eles estão ou com vasectomia espiritual, ou com ligadura de trompa espiritual. Gente, um porco tem que ser ensinado a multiplicar. Você já viu alguém dando aula para o porco? Porco, você tem que pegar a dona porca. Você já viu essa aula sendo dada? Já viu o passarinho sendo ensinado? Passarinho, não pode ficar sopiando, amigo. Você tem que pegar a passarinha e... Você já viu isso? Por que a natureza não tem que ser ensinada a se multiplicar, mas os crentes têm que ser ensinados? Não. Está chegando o momento que vai ser tão normal. Nós vamos sair assim, ó. Nós vamos chegar na rua, vamos parar numa esquina para atravessar a rua. Vai parar uma pessoa do nosso lado, nós vamos falar assim: oi, Jesus está mandando eu te dizer que Ele te ama muito, viu? Ele tem um propósito para sua vida. As pessoas do jeito que elas estão hoje, toda arrebentada emocionalmente, na hora a pessoa vai dizer assim... Ali mesmo você já põe a mão na cabeça, já ora, já batiza, já tudo. Ei, Deus está levantando uma geração que vai ganhar as nações. Em pouco tempo nós vamos ver Deus levantar assim, ó, e fazer o impossível. Nós vamos ver cristãos. Quando o avivamento veio no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que os crentes saíram por todo lugar, ganhando milhares de pessoas para o Senhor. Crente cheio do Espírito Santo não consegue não se multiplicar. Quem entende o que eu estou falando aqui? Não tem essa de vergonha. Eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não sei pregar. Não é pregar, é só contar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Só chegar e falar assim, ó: eu era uma murrinha, eu era um nojo, eu era chata, eu era ciumenta, eu era um ladrão, eu era preguiçoso, eu era pornográfico, eu contava mentirinhas, eu só negava. Você vai contar. E as pessoas vão falar: sério mesmo? Se fez assim na sua vida, vai fazer também na minha. Se você está aqui e não é ex alguma coisa, você não está no reino de Deus não, tá? Todo mundo aqui tem que ser ex alguma coisa. Eu sou ex um monte de coisa. Eu sou ex um monte de... Só vai entrar no reino de Deus pessoas que abandonaram um estilo de vida para viver outro. Quem quer ser esses evangelistas da última geração aqui? Eu quero ser, eu preciso ser. Eu estou vivo para isso. Eu não estou vivo para... gente, daqui a 40 dias eu caso meu último filho. Daqui a 40 dias nasce meu segundo neto. Eu vou fazer o quê? Porque
eu ainda não visitei a Noruega. Ah, porque eu ainda não vi. Ei! Nós estamos vivos aqui nessa terra porque Deus quer nos usar para a gente trazer o avivamento dele para essa geração. Você está vivo por causa disso, eu estou vivo por causa disso. Deus tem uns planos muito loucos para realizar na sua vida e através da sua vida. Você crê nisso? Agora, já encerrando, presta atenção. Esses dois avivamentos vão acontecer ao mesmo tempo. Lúcio, por que você leu aquele versículo? Eu vou explicar ele agora. Sabe o que aquele versículo diz? Ele diz assim: o injusto pratique injustiça, e o imundo fique mais imundo ainda. O justo pratique mais justiça, e o santo santifique-se mais ainda. O cenário da volta de Jesus vai ser, sabe qual? Não vai haver a terceira opção. Ou você vai mergulhar de cabeça no avivamento do mal, ou você vai mergulhar de cabeça no avivamento do Espírito Santo. Não vai ter aquela pessoa do meio. Ah, e domingo eu vou na igreja, segundo eu peco, terça eu venho no culto fé, quarta eu sirvo Satanás, quinta, não vai ter. As pessoas injustas e pecadoras vão se sujar cada vez mais, mas as pessoas santas que amam a Deus vão viver para Ele cada vez mais. Vai acabar essa pessoa isenta, essa pessoa no meio, essa pessoa meio lá, meio cá, vai acabar. Qual é o avivamento que você vai viver? Essa é a pergunta que eu quero encerrar. Qual avivamento você quer viver? Qual história você quer que seja a sua? Quantas pessoas um dia entraram aqui nesse santuário, vieram aqui na frente, entregaram a vida a Jesus, mas não duraram na caminhada. Outros vieram aqui às vezes até empurrados por pai, por amigos, entraram, não queriam nada com Jesus, entregaram a vida para Ele, e hoje são líderes, homens e mulheres que têm feito a diferença nessa nação. Quem é você hoje? Qual avivamento você vai viver? Esses dias já estão chegando, esses avivamentos já estão começando a acontecer. Esse vai ser o cenário e o pano de fundo da volta do Senhor. Onde você estará? Eu oro muito para que você sejamos parte de um avivamento poderoso do Espírito Santo. Você crê nisso?